Fala, galera! Aqui é Fernando Melo mais uma vez para uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Dá um like, se inscreve no canal e vem comigo. Como você tem visto, nós estamos em uma jornada de estudo sobre o período composto. Já estudamos as orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas e agora vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Como eu já expliquei na aula anterior, as orações subordinadas mantêm uma relação sintática com a oração principal. E por quê? Porque representam uma função sintática que está ligada a um termo da oração principal. E como essa aqui é a subordinada adjetiva, ela faz as vezes de um adjetivo. E por isso, vai exercer a função sintática de um adjetivo, ou seja, adjunto adnominal. Vamos ver aqui um exemplo. Desejamos uma paz duradoura. Nessa frase, temos o verbo desejar, o sujeito oculto nós, e o que é que desejamos? Uma paz duradoura. Aqui é o objeto direto. Como núcleo desse objeto direto, temos o substantivo paz. Relacionado a esse substantivo paz, nós temos a palavra duradoura. Essa palavra, você pode perceber bem, ela está qualificando a paz, caracterizando essa paz. Não é qualquer paz, é uma paz duradoura. A palavra que faz isso em relação ao substantivo é o adjetivo. Então, nós podemos dizer seguramente que duradoura é um adjetivo. Está ali qualificando a palavra paz, que é um substantivo. A função sintática que ela está exercendo ali é a de adjunto adnominal, ou seja, está ao lado do substantivo, dando suporte a ele. Quando nós vamos analisar uma oração subordinada adjetiva, percebemos que ela está fazendo a mesma função, fazendo a mesma coisa que faz um adjetivo. E se eu for substituir o adjetivo duradoura por uma oração, ficaria assim: desejamos uma paz que dure. Eu repeti os mesmos termos da primeira oração, da primeira frase. Desejamos uma paz. Só que agora, ao invés do adjetivo, eu coloquei uma oração, que dure. E essa oração, que dure, ela faz a mesma função que o adjetivo duradoura. Está qualificando, caracterizando a paz. Que tipo de paz? Uma paz que dure. Então, eu posso dizer que essa é uma oração adjetiva, porque faz as vezes de um adjetivo. Tem o mesmo valor do adjetivo duradoura. Está relacionando-se com um substantivo da oração principal e exerce a função de adjunto adnominal. Outra característica importante da oração adjetiva é que ela é introduzida por pronome relativo e não por conjunções, como as outras orações subordinadas. Você vai precisar assistir um vídeo aqui no canal para estudar um pouquinho sobre pronome relativo, mas eu já vou te dar uma palhinha agora. Pronome relativo é aquele que substitui o termo antecedente, evitando a sua repetição dentro da oração adjetiva. Esse pronome relativo, como eu disse antes, vai introduzir a oração adjetiva. Quais são os pronomes relativos? O qual e todas as suas variações de gênero e número, os quais, as quais, enfim, até mesmo contração com preposição, na qual, pela qual, o que, o onde, o quanto, o quem, e você também tem cujo e todas as suas variações. E quanto às orações adjetivas, eu ainda posso te dizer que existem dois tipos, a oração explicativa e a oração restritiva. As orações explicativas se referem a um conjunto completo, se referem ao todo. Elas dão um sentido mais amplo à palavra a qual ela se refere. Elas apresentam, então, uma explicação sobre essa palavra. Por isso se chamam explicativas. Vamos ver aqui o exemplo. Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. A frase também poderia ficar diferente. Vão divulgar as notas os professores que se reuniram hoje. Mas vamos analisar do jeito que está aqui. Os professores vão divulgar as notas. Oração principal, está em preto. Que se reuniram hoje. Nossa oração explicativa. Essa oração está se referindo aos professores. Os professores se reuniram hoje. Temos aqui o pronome relativo que está substituindo o termo professores. Agora, essa oração explicativa
ela se refere a todo o conjunto de professores da escola. Esse conjunto de professores se reuniu e vai dar as notas. Por isso ela é explicativa. Ela amplia o sentido da palavra professores, não para um pequeno grupo de professores, mas para todos os professores. Uma característica que a gente precisa se atentar é que a oração explicativa ela sempre será separada por vírgula, seja estando intercalada, seja estando no final da frase. E você vai identificar muito mais facilmente através dessa característica. Mas não deixe de prestar atenção na questão semântica das orações explicativas e restritivas. Vamos ver a mudança quando nós passamos para uma restritiva. Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. A oração restritiva, como o próprio nome diz, restringe o sentido. Não vai trabalhar com o sentido de todo, e sim com o sentido de parte. Aqui, os professores não representam a totalidade dos educadores da escola, e sim a parte que se reuniu. A parte dos professores que se reuniu vai divulgar as notas. Já os professores que não fizeram parte da reunião não irão divulgar suas notas. Então, o sentido de restrição fica claro. Outra coisa que é importante prestar atenção: a oração restritiva não vem separada por vírgulas. Ah, Fernando, então botou a vírgula é explicativa, tirou a vírgula é restritiva. Você pode dizer isso. É um jeito assim fácil de você identificar a diferença entre a restritiva e a explicativa. Só que isso não é o principal. O principal é você entender a diferença de sentido. Vou te mostrar isso em mais um exemplo para a gente ficar com a mente bem esclarecida a respeito desse assunto. Aqui nós temos duas frases, dois períodos compostos que são bem parecidos, praticamente idênticos. Só que em um caso tem vírgula, em outro não. Nos dois casos, a oração principal é a mesma. A escola foi demolida. Só que a oração adjetiva é diferente. Uma é restritiva e a outra é explicativa. Só de olhar você já percebe qual é restritiva e qual é explicativa. A primeira é restritiva, pois não tem vírgula. E a segunda é explicativa, separada pela pontuação, pela vírgula. Só que o mais importante é você entender a diferença de sentido. No primeiro caso, a oração restritiva, como o próprio nome diz, vai restringir o sentido da palavra escola. Aqui, escola é o prédio físico, é a escola específica onde eu estudei. Eu estive ali presencialmente, estive ali fisicamente estudando. No segundo caso, vai ampliar o sentido da palavra escola, vai trabalhar com uma noção de todo. Aqui, escola já não é um prédio físico. Aqui, escola é um sistema, uma estrutura de ensino. Ganha-se até um certo saudosismo de alguém que pensa numa escola do passado e que já não existe mais. Tem saudade de um sistema de ensino que já não existe mais. O mais importante é você entender que, no primeiro caso, restringiu o sentido da palavra escola para uma única escola específica. E, no segundo caso, ampliou o sentido da palavra escola para todo um conjunto de escolas, um conjunto de ensino. Essas foram as orações adjetivas. Comenta aí, é fácil ou difícil entender essa diferença de sentido? Outra coisa, eu estou chegando aí com as orações adverbiais e a gente vai fechar o ciclo do período composto. Se você quer me acompanhar, aciona o sininho de notificações, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.